Bem-vindo a mais um Resumo da Bolsa, seu programa semanal favorito. Aqui a gente resume tudo o que rolou no mundo da economia e dos investimentos e do mercado financeiro nessa semana. Tudo isso num só lugar, te poupando um tempão de abrir um montão de notícias. E o melhor, sem puxar saco de político de estimação. Aqui a gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar. E hoje, será também que vamos ter uma empresa estatal que vai falir? Um banco falindo? É verdade isso? Olha, os números não foram tão bons assim não. E essa semana, meus amigos, parece que azedou pro Lula. Tem umas informações aí sobre presidência no ano que vem que podem não ser tão boas para ele. Ainda falando de Brasil, rolou projeto antifacção, rolou também o lance que o STF daqui pode finalmente fazer algo contra o Eduardo Bolsonaro, que, aliás, o Eduardo Bolsonaro lá em cima, que está nos Estados Unidos, está pretendendo ser candidato à presidência, está pensando em mudar de planos? O que será que vai acontecer? Falando ainda de Estados Unidos, vamos ver aqui que vazou mais algo do Trump sobre aquela parada lá, que ninguém gosta de falar muito. E para isso, no outro dia, parece que ele montou uma cortina de fumaça já, falando que vai invadir a América do Sul. Ou será que é dos Vera? Essa notícia fresquinha, hein? Você viu em poucos lugares ainda. Tudo isso e muito mais no resumo da Bolsa de hoje, então vem comigo que esse vídeo tá imperdível. Já já eu te conto as notícias políticas, porque rapidamente vamos ver o que rolou no mercado brasileiro. Nosso querido índice Ibovespa subiu mais de 2% essa semana, fechando quase aos 158 mil pontos. Olha aqui, incrível o gráfico do nosso Ibovespa. Estamos operando aqui em basicamente máxima histórica. E é muito interessante as narrativas, porque se você é mais à esquerda, ou talvez na esquerda que apoia o presidente Lula, quando a bolsa estava em baixa, você falava, mas a bolsa não é um dado macroeconômico bom para dizer se a economia vai bem ou se o pobre está feliz. E é verdade, concordo com você. Mas agora a bolsa está nas máximas históricas, estourando de felicidade. E aí, de repente, alguém mais à esquerda vai falar, olha aí, a bolsa tá bombando. Bem que eu falei que o Brasil não ia virar a Venezuela. É verdade, mas até outro dia tu não estava ignorando a bolsa, né? Mas você tá certo no ponto. O Brasil não virou a Venezuela. Por outro lado, se você é mais à direita, dessa direita aí que não dá o braço a torcer pra nada, você deve estar procurando venezuelização em algum canto. Mesmo que a bolsa esteja nas máximas históricas nominais, a inflação esteja moderadamente controlada, o desemprego em bons números, seja qual métrica você escolher, tá? Seja a métrica atual que o governo usa, que o governo Bolsonaro usava também, ou mesmo usando as métricas anteriores, você vai ver que o desemprego está em bons números e o PIB crescendo moderadamente. Então, não há venezuelização da economia. Eu não vou dizer que a economia tá boa, porque minha régua é muito alta para dizer que a economia tá boa, que tá indo pro futuro, tá? Eu mesmo critico o governo várias vezes aqui. Mas a Venezuela não virou, né? E o cara aí, uns amigos de direita falando assim, mas assim, esses dados aí, ok, mas são manipulados. Eu falei, mano, mas a bolsa é demanda e oferta, né? É a B3 que dá a informação. Mas a bolsa tudo bem. Eu falei, o dólar você verifica no Google, né? Será que o Google tá errado? O Banco Central tá manipulando o dólar lá? Eu falei, não sei o quê. Mas o desemprego, o IBGE é fraude. Então, a pessoa tenta achar uma narrativa pra dizer que o Brasil virou a Venezuela. Uma outra que eu vi também é o seguinte, mas o Brasil tá com a bolsa assim, mas a bolsa não faz mais nem um IPO. Tem muito tempo que não faz o IPO. Por quê? O querido, se faz IPO ou se não faz, o que importa é que ela tá subindo, né? E uma outra coisa também, muita gente fala que o investidor internacional está saindo do país. Agora me explica essa conta, como é que ele está saindo do país? É porque sempre sai, né? Sempre tem uns que saem, sempre tem uns que vêm. Beleza. Como é que você metrifica isso? A quantidade de capital, né? Você faz a conta. Agora me explica essa conta. Como é que tá todo mundo fugindo do país e o dólar está se desvalorizando? Ou seja, o real está valorizando, ou seja, o dólar tá caindo. Tá basicamente 5,30, tá? Um valor aí moderado. Então é interessante esses vieses, né? Quando o cara é muito apaixonado pelo governo ou ele é muito contra o governo, ele não sabe analisar friamente as coisas. Voltando para outros índices, a gente tem aqui nosso querido IFIX, índice dos fundos imobiliários, subiu essa semana 0,5%, mas o resto tudo caiu. O dólar, por exemplo, caiu e fechou a 5,30. Eu acabei de falar do dólar para vocês. Para aí os cracudos de criptomoeda, caiu mais 10% essa semana, fechando aos 94 mil pontos. Eu não sou tão entusiasta de criptomoeda assim, por quê? Porque eu não posso fazer fluxo de caixa, eu não posso fazer valuation, não paga dividendo, não é um ativo real. O ativo, basicamente, que tem valor aí é que vamos fugir do Estado, e aí estamos protegidos contra o Estado. É um negócio meio nessa lógica, tu tá ligado, né? Mas assim, vai que o cara gosta, vai que ele quer comprar, vai que ele quer ter um pedacinho na carteira. Eu não tô sugerindo nada pra ninguém, mas esses ativos assim, Daniel, eu prefiro comprar
sempre quando eles estão pelo menos 20% abaixo da máxima. Então, quanto que é a máxima do Bitcoin? É 120, 130, beleza, tira 20% disso. O dia que voltar esse valor, eu compro, vamos dizer assim. Mas se nunca mais voltar, tudo bem, mas vai ter uma hora que ele vai atingir um pico e vai ter uma hora que ele vai estar 20% abaixo desse pico. Então, isso é uma regra minha, não tem nenhum estudo pra isso, tá? Inclusive, esse valor se encaixa nisso, tá? Mas, assim, esse negócio de comprar as coisas na máxima, eu não gosto. Inclusive, bolsa agora, eu tô me controlando um pouco, tô comprando mais uma ou outra oportunidade de ações específicas, porque a bolsa toda começou a subir um pouco de preço. Ainda está relativamente barata, ainda é preço justo, mas eu já fico, não gosto muito, bicho. Eu gosto quando tá baixo que eu compro. Então prepara aquele super print do setor Best. Empresas de bancos, seguros, saneamento, telecom e empresas elétricas, com destaque essa semana para BBAS3, Banco do Brasil. Eu vou fazer um vídeo só sobre Oi também, bicho, que a Oi aí praticamente faliu, né? Mas assim, vou falar hoje de Banco do Brasil, tá? Que é a primeira ou a segunda principal ação da minha carteira, tá? Meu preço médio de Banco do Brasil, por exemplo, é R$17, né? Um preço médio muito bom. Mas, Daniel, o Banco do Brasil, o que aconteceu? Ele divulgou que esse trimestre agora, para você que não sabe, as empresas divulgam relatórios trimestrais. Então, o que foi divulgado agora foi do terceiro trimestre. A gente está falando dos meses de julho, agosto e setembro. E esse resultado de julho, agosto e setembro foi divulgado agora nos últimos dias para nós outros. E aí, o que aconteceu? O lucro do Banco do Brasil caiu 60% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Aí você fala, meu Deus, o lucro caiu? É uma empresa estatal que está falindo? Calma, gafanhoto. Pior do que o lucro cair é ter prejuízo. Teve prejuízo? Não, pelo contrário, lucrou bilhões e bilhões e bilhões. Então cuidado com as notícias aí. Ai, Daniel, eu sabia. Empresa estatal não serve. Vai pensando nisso aí, pensa e deixa as estatal tudo pra mim, tá? Porque eu gosto de empresa estatal, eu gosto de empresa privada, desde que ela tenha uns bons números. E falando em números, vou trazer alguns números pra vocês. Você vai lá no Google depois e coloca assim, ó, BBRI, BB de Banco do Brasil, ou você pode botar BBAS3, né? E RI de relação com o investidor, tá? Aí depois eu te mostro onde é que você acha que esse PDF. Basicamente, olha, o lucro dela no trimestre de 2024 foi 9,5 bi. E esse ano, 3,8 bi. Uau, Daniel, que desesperador. Um banco lucrar somente 3,8 bi. É bastante lucro? Sim, mas por que essa queda gigantesca? Como é que o banco ganha dinheiro, Daniel? Basicamente, ele pega dinheiro com uma pessoa a 14% e ele empresta para outra pessoa a 30%. Essa diferença é chamada de spread bancário. Aí, Daniel, belezura, o banco lucra muito, verdade? Verdade. Acontece que, e se essa pessoa que ele emprestou o dinheiro, que pagaria 30%, nesse exemplo, não pagar o banco? Aí ferrou, né? Porque ele tem que pagar o cara que botou dinheiro lá a 14%. Então, quando não paga o banco, é chamado de inadimplência. Existem dois tipos de inadimplência. Se você se inscrever aqui em Investland, você vai aprender um pouco. A inadimplência de 30 dias é uma gravidade baixa, relativamente. Às vezes o cara esqueceu de pagar, ele liga ali, 10 dias daqui, 10 dias eu te pago e tal. Uma inadimplência de 30 dias é até ok de você converter, mas existe a inadimplência que é 90 dias. Se a pessoa já está basicamente nesse período devendo, aumenta muito as chances dela nunca te pagar. E o que aconteceu? A inadimplência de 90 dias do agronegócio subiu muito. Então, o que aconteceu com o Banco do Brasil? O nosso querido agro não está adimplente, não está pagando devidamente o banco. Daniel, mas a da pessoa física também subiu, exatamente. Mas os clientes produtores rurais representam 7,6% da carteira de pessoa física. 18% da inadimplência da carteira de pessoa física também veio do agro. Então essas médias aqui elevaram a inadimplência total da carteira, tá? Pode ver que eles puxam a média para cima, ou seja, tem gente aqui embaixo que tá com inadimplência de 3%. No final, a média desse com esse vai dar uma média de 4,9% de inadimplência, tá? Isso aqui não é um número bom. Mas, Daniel, por que o agro está inadimplente? Primeira coisa, a gente teve um problema tempos atrás, um ano atrás ou um ano e meio atrás, ainda aquele problema de uma safra menor. Então, muita gente do agro não conseguiu produzir e muita gente do agro não conseguiu ganhar dinheiro suficiente naquela época, respingando até hoje. Segundo, a gente tem uma taxa de juros mais alta. Quando você tem taxa de juros mais alta, você pega financiamento mais caro e se dá qualquer coisa errada, tu já não consegue pagar direito porque o juro tá alto. Além disso, se você tem financiamento antigo e eventualmente aí ele tá pós-fixado na Selic, depende do tipo de financiamento que você faz, a sua dívida sobe também, tá? E aí a inadimplência do agro subiu, o que é impressionante, porque o agro tem um monte de subsídio, tem um monte de coisa, o governo ajuda bastante, e ainda a gente tem esse aumento de inadimplência. Aí você fala, Daniel, por isso que eu não invisto em banco estatal, por isso. Vai o cara no podcast, né, o liberal, e fala assim, ó, o risco estatal. É, querido, mas olha só existe esse risco estatal porque quem é o banco do setor privado que quer financiar o agro?
O agro, apesar de eu ser crítico no seguinte sentido, de eu não quero acabar com o agro é importante, ele é o goleiro de um time, ele é o goleiro. Eu não quero tirar o goleiro do meu time. Só que eu não preciso encher o meu time de goleiro, ou seja, tem gente que acha que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo se escalar um monte de goleiro nas 11 posições. Não, o agro é o goleiro, ele tem que ficar lá no gol. Então eu não quero tirar. Então minha crítica é essa. Para o Brasil enriquecer, você tem que investir numa cadeia complexa, econômica e industrial melhor, tá? Produtos de maior valor agregado e serviços também. Todavia, os bancos privados não têm feito isso com os produtos de alta tecnologia e alto valor agregado. E muito menos com o agro, que é o nosso goleiro. Então, pelo menos o Banco do Brasil vai lá com o nosso goleirão e fala, meu irmão, vou te ajudar aqui numa parada tal e etc. Então, a minha crítica, Daniel, é que não é o suficiente. Só agro não é o suficiente para ficar rico. Mas eu não estou dizendo que é para ir contra o agro. Então, pelo menos no agro, eles ajudam. E mesmo nesse período ruim, entre aspas, de alta inadimplência do agro, cara, o Banco do Brasil tá com um lucro líquido de 3,8 bi, quase 4 bi no trimestre. Ainda paga dividendos bem moderados. E a gente tem aqui, poxa, o ROI do banco, né, tava aqui em um RSPL, né, em torno de 21%, 16%, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Para banco é um pouco diferente. Na verdade, assim, esse vídeo não é para explicar isso, né, não é para fazer análise tão profunda assim. Hoje tá em torno de 8, né, para você que conhece um pouco das métricas, finge que é o ROI isso aí, tá? Você tá acostumado com o ROI, tá? Que é o retorno sobre o patrimônio líquido, o retorno do empresário, ROI, Return on Equity, retorno do empresário, eu gosto de ensinar assim, é mais didático. Ele tá com ROI de 8. Eu duvido que ele vai manter esse ROI de 8 para sempre. Daqui a pouco vai subir, tá? Não sei se vai chegar aos 20 de novo como era. Mas assim, em um momento que o banco está sofrendo com o ROI baixo e o lucro dele ainda é moderado para um banco, irmão, me parece algo muito, muito, muito bom. Por isso que eu continuo sendo acionista de Banco do Brasil. E aí você pode ver que o custo do crédito aumentou, ou seja, o Banco do Brasil agora gasta mais dinheiro para emprestar dinheiro. Antes, por exemplo, ele gastava 10 bi para emprestar dinheiro, agora ele gasta 17 bi para emprestar dinheiro. Tá, isso é um modo leigo de explicar, tá, gente? E a gente teve aqui um caso que é o seguinte, ó, grandes empresas, né? Será que é falcatrua do agronegócio? O que você me diz? Grandes empresas, algumas até pequenas e médias, está tendo meio que uma moda de pedir recuperação judicial. Recuperação judicial é um processo antes da falência, que a empresa está tentando sobreviver, aí ela fala assim, meu irmão, vou meter um RJ aqui, uma recuperação judicial. Por que eu com a recuperação judicial, se for aprovada, as minhas dívidas, por exemplo, eu não preciso pagar agora, eu faço uma espécie de renegociação, então a empresa ganha os direitos especiais, né, de maneira bem simplificada falando aqui. E o número de recuperações judiciais aumentou, então será que é algum tipo de manobra coletivamente que estão fazendo? Ou não? Tá todo mundo fazendo isso organicamente? Não sei, não investiguei isso a fundo, tá? É apenas uma especulação. O fato está acontecendo, mas as causas disso eu não tenho certeza ainda, beleza? De qualquer forma, no caos, o banco lucra 4 bi no trimestre. É bom demais. Prepara aquele super print para nossas commodities aí na tela para você. Vale, Petrobras, SLC, Agro e Suzano na sua tela. Tudo resumidinho no só lugar. Profecia dos economistas, boletim Focus dessa semana, prévia da inflação, vai ser 4,5% ao final do ano, basicamente entrando no teto da meta. PIB total, 2,16% o Brasil vai crescer esse ano, câmbio vai fechar a 5,41%, e Selic a 15%. Claro que isso aqui é só profecia dos economistas. O fim do ano está aí, falta um mês. Normalmente, de novembro para dezembro é mais fácil de acertar. Mas o que a gente reclama que a galera erra, as profecias do mercado, é que lá de janeiro eles fazem profecia para dezembro e eles erram bem feio normalmente, tá? Mas eu creio que o Brasil sim pode fechar em algo em torno disso esse ano. Partindo para o noticiário político, mas antes, que não falei para você, vai lá no Google, escreve BBASRI. Aí vai abrir essa página aqui, demonstração de resultados. Aí você vem aqui, ó, apresentação da teleconferência. Tem uns slides bonitinhos lá para você analisar Banco do Brasil. Bom, começando com ele, presidente Lula. Sua vantagem, ele que vinha só subindo, pagando de patriota depois das trapalhadas do Eduardo Bolsonaro e da direita brasileira. Parece que aquela parada da operação de meter tiro na galera deu uma popularidade um pouquinho maior para a direita outra vez. Porque a esquerda tem bons projetos de longo prazo, projetos inteligentes para a segurança do Brasil e tal, tudo mais. É verdade, tem uns projetos bem pensados. Mas a esquerda não tem respostas para o curto prazo. E o nosso querido cidadão de bem está lá na favela, está lá na comunidade, tomando tiro, acordando com bomba na parede, sendo assaltado e tá revoltado. Então ele fica feliz quando alguém, e parece que vai, e faz justiça com as próprias mãos. No caso, foi o governo do Rio de Janeiro. Então a esquerda podia pensar numa solução mais de curto prazo, né? Podia, faz essa reflexão. E você da direita, gosta de bala? Legal. Quer pegar os bandidos? Bora pegar. Mas assim, pense numa solução de longo prazo também, tá? Vamos juntar as duas coisas que dá bom. E aí, com isso, os candidatos da direita voltaram a se recuperar, mas o presidente Lula ainda tem vantagem sobre eles num segundo turno para a presidência. Lembra
que falta um ano da eleição, tá? Um ano. Então isso aqui pode mudar bastante. Lula contra Tarcísio, 41% de votos válidos e 36% para Tarcísio num segundo turno. 20% de branco e nulo. Então, Lula ainda está na frente, mas não dá para garantir nada, tá? Pode ver que a diferença deu uma caída boa aqui no último mês depois da operação. Lula e Ratinho Júnior, mesmo comportamento, 40 contra 35. Lula contra Romeu Zema, 43,36. Desses aqui, eu acho que o Zema é o menos competitivo desse candidato, sabia? O Tarcísio e o Ratinho, hoje eu acho, se fosse hoje, eu acho que ia cair no colo do Ratinho isso aí. Porque o Tarcísio ia falar, meu irmão, o Lula tá na frente, eu não vou perder meu mandato de governador. Já o Ratinho não tem nada pra perder, ele fala, meu irmão, não tenho nada pra perder, direita não tem candidato, sou mais forte, vai eu mesmo, né? Talvez o Caiado brigasse ali no meio, mas eu acho que ia dar Ratinho. E aí Lula contra Ronaldo Caiado, 42% a 35%, mesma distância, inclusive, do governador Ratinho Júnior, tá? Então muita coisa vai acontecer para a eleição de 2026. Se a eleição fosse hoje, tenho pra mim que o Barba ganhava, tá? Início do ano eu tenho pra mim que ele perdia, agora final do ano eu tenho pra mim que ele ganhava, e ano que vem eu não tenho a mínima ideia. Então esses canais que falam, tenho certeza que o Brasil em 2027 será governado pela direita, é bola de cristal, é? Tu tá bem junto com o mercado, né? Que erra 95% de tudo. E o cara da esquerda também, a esquerda lulista, né? Que fala que o Lula já ganhou, cuidado que isso aí, hein? Cuidado que isso aí. E lá nos Estados Unidos, o Trump vazaram mais alguns e-mails do caso Epstein, que cita o Trump. Eu não quero resumir isso aqui, até porque fala nome aqui de pessoas, envolve mulheres de determinadas idades, então não sei como o YouTube vai ver isso, mas basicamente vazou mais alguns e-mails de diálogo, a maioria dos diálogos de terceiros, falando sobre o Trump, então não é diálogo do Trump, tá? Isso é importante, são diálogos de terceiros falando sobre o Trump, mas tem algumas coisas bem comprometedoras. E a reação do Trump foi basicamente o seguinte, tá? No outro dia, o Trump lançou a Operação Lança do Sul. O governo Trump anunciou essa operação contra o narcotráfico no Sul. Então ele não falou Venezuela. Ele falou Sul de América do Sul. E essa é uma briga contra o narcoterrorismo, né? E aqui no Brasil tem essa onda. Pô, mas a gente tem que considerar aqui os traficantes de terrorista e tal, etc. Então, uma coisa meio que junta na outra, tá? E olha só uma parada que muita gente não percebeu. Em publicação nas redes sociais, Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, opa, não é secretário de Defesa, querido. O nome mudou. Agora é o secretário de Guerra. Não sei se tu entendeu a parada. Mudaram o nome de secretário de Defesa para secretário de Guerra. E tem aquela teoria do Trump 2028 que é o quê? Se a popularidade dele estiver baixa, mas eventualmente o país estiver em guerra, não há eleições. Igual não tem na Ucrânia e o Zelensky está lá há um tempão. O Trump chegou até a tirar brincadeira com isso. Então, já falei alguns resumos da bolsa para vocês. Se o Trump não estiver nessa altura, e o sonho dele é ser ditador para sempre na parada, nos Estados Unidos, ele pode, e ele estiver bem da cabeça, né? Ou mal, dependendo, ele pode inventar uma guerrinha aí, não sei, né? Nunca sabemos. E aí ele falou dessa operação. Vamos ver o que isso vai acontecer. Eu entrei num vídeo do YouTube de um canal, acho que foi da Jovem Pan, alguma coisa assim, e vi essa notícia. E o que eu me choquei? Muitas pessoas no comentário falando, vem Trump, por favor, invada o Brasil, nos salve, etc. Eles acham que tem um machão maior que vai vir dos Estados Unidos resolver o lance da milícia e da facção e do coisa lá no Rio. Ele tem essa... É tipo assim, é um descalibre cognitivo gigantesco. Como que a pessoa acha que vai ter um salvador, que é do outro país, que nem o país dele tá salvo. Ele tá tendo que combater as coisas no país e acham que vai salvar a parada aqui, assim. Então, é um negócio meio perigoso, né? Ainda bem que ele tá de bem com o Lula, né? Tava aí amigos, se abraçaram e etc. Mas se bem que é o seguinte, já tem tempo que eles se abraçaram, né? Não vi baixar nenhuma taxa, você viu? Teve uns negocinhos lá no comércio e tal, mas assim, no macro, melhorou mais do que isso? Aparentemente, eu não tô gostando não, agora eu raciocinei isso aqui ao vivo. O Lula também deu uma sumida, não falou mais disso. Então se você tiver notícia sobre isso, coloque aí. Gostaria muito que essas taxas fossem baixadas. Já aqui no Brasil, está rolando o projeto Antifacção. Daniel, o que é isso? Esse projeto rolou depois das invasões, da operação da polícia do Rio de Janeiro, lá no Complexo da Penha, do Alemão e aquela galera toda. A população ficou mais aberta, né, a ouvir esses projetos antifacção e até eu mesmo falei, mano, será que agora, pelo menos com essa operação aí que teve e tal, a galera não se junta e pensa algo mais inteligente? Pô, pega lá o que o Lula fez lá, que o governo fez, não sei nem se foi o Lula, mas o governo, o Estado brasileiro, né, fez uma operação de inteligência que bateu lá na Faria Lima, não atiraram em ninguém, não mataram ninguém, poxa, pegou bilhões do narcotráfico, do tráfico lá na Faria Lima.
Olha que lindo. De repente, junta também a operação e etc e tal, pra deixar a população melhor, pra mostrar pro crime ter um pouco de medo. Então, pô, junta todo mundo, bora fazer um bem bolado, sem brigar, sem mostrar que o outro é infantil. Bora fazer. E aí, eu achei que tinha rolado isso, do projeto antifacção. Aí o Mota jogou o projeto pro Derrite ser o cara, ser o líder da parada. E o Derrite é meio que oposição ali do governo Lula, do PT, né? Diz que ele pode ser o futuro governador de São Paulo, nunca sabemos. E aí o Derrite mandou um projeto que basicamente, de maneira bem simples falando, ele limitava o poder da Polícia Federal, tá? E a Polícia Federal só podia agir se os governadores autorizassem. Mas aí tem um problema, querido. Tu tá limitando a Polícia Federal. Pô, a Polícia Federal que é mais imparcial nessa história de todos de combater a corrupção. Por quê? Porque se o governador tá alinhado com o tráfico, não tem essa chance não, eventualmente do governador ali ser amigo do PCC, ser amigo de não sei o que e tal. Não tô falando que o Cláudio Castro é, até acha que não é, tá? Eu acho que ele é contra mesmo. Mas assim, aí tem que depender do governador, aí não pareceu bom. Aí o governo Lula foi lá, fez críticas ao projeto, falou, companheiro, isso aí não pode, a Polícia Federal tem que agir, não pode ficar essa bagunça não, pô, tem que depender de vocês. Aí a galera falou, pô, parece que é razoável e tal, começaram a debater, né? Dentre isso tinha outras regras, né? Equiparação de facção a grupos terroristas, novas regras para progressão de regime prisional, que exigem o cumprimento de até 85% da pena na cadeia, lá fechadinho, né? Hoje em dia é uma mamata, a galera sai mais fácil. E aí ficou lá o Derrite jogando uma régua gigantesca, essas réguas de bora botar a pressão total. E queria muito também o poder para o governo do estado. Será que ele pensa em ser governador um dia? E queria ele fazer justiça com as próprias mãos? Não sabemos. E do outro lado, não me parece razoável anular a Polícia Federal nesse processo, porque ela é a detentora da maior inteligência do sistema, tá? Mas o que aconteceu? Após pressão do governo e da oposição, inclusive o Mota não foi bem nisso aqui, tá? Vou ter que gravar um vídeo para falar disso aqui, tá? Esse negócio de ele dar pro Derrite também, né? O projeto, tá? O projeto. Não sei se foi inteligente isso aqui não, tá? Mas enfim, após pressão do governo e da oposição, o Mota adiou a votação do PL antifacção. E alguns aliados também pressionaram o Derrite, tá? E depois o deputado publicou um novo parecer acatando parcialmente as reivindicações do governo Lula. Mas assim, então foi indo e vindo, falou, o governo vai, não, beleza, não, concordo, não concordo, é muito fraco, é muito forte e tal, Derrite, tu foi muito, volta. Tá basicamente nessa história, cada dia tá tendo uma novidade, mas no macro que tá rolando é isso. Como está agora, Daniel? Agora está parado. Não foi aprovado nada ainda, né? Eles estão em discussões internas e o Mota deve reunir com a galera, fazer um acordo ali interno, eventualmente do governo, com o Derrite, com a direita, não sei, seria o cenário ideal, né? E fazer um projeto decente para o país. Bom, veremos e eu vou trazer mais informações para vocês, tá? Notícias rapidinhas também. Tivemos mudança para as regras do Vale Refeição e Vale Alimentação. Será que é a medida eleitoreira do Lula? Ou isso aqui é muito bom? Na verdade, é muito bom, né? Mas o objetivo, o pessoal fala que é eleitoreiro. Independente disso, eu achei bom. O que acontece? Hoje em dia, você tem uma empresa, por exemplo, a Petrobras. E a Petrobras, ela quer dar um dinheiro pro funcionário para ele se alimentar. Se ela pegar e der, por exemplo, R$1.000 por funcionário, ela não pode dar diretamente, se não se configura salário, e aí vai vir todas as leis trabalhistas e etc. Então o que ela faz? Ela pode dar em vale-refeição, que vale-refeição pode, não vai incidir os outros impostos. Então ela vai lá numa empresa, por exemplo, de vale-refeição, a Sodexo ou outras empresas, e ela compra lá R$1.000 de vale-refeição e dá num cartão para o funcionário. O funcionário pega esse cartão, vai no restaurante e compra lá a comida dele. E o que acontece? Quando ele paga pro restaurante, a empresa recebeu 1.000, o funcionário recebeu R$1.000 também e comeu lá os R$1.000, né? Já o restaurante, quando vai pegar esse dinheiro com a empresa do cartão, normalmente eles abatiam 10%, 14%. Então, por exemplo, o restaurante recebia R$860 ou R$900 ou 800 e pouco, ele perdia um bom dinheiro com isso, tipo 14%, por exemplo. E o Lula foi lá e falou, meu irmão, agora vai ter um teto, vale-refeição, no máximo 3,6%, pode ser descontado. Isso é bom para quem? Para o restaurante, que o restaurante, aqueles R$1.000, por exemplo, em vez dele pagar 14% para a empresa de cartão, vai pagar só 3,6%. Daniel, mas isso foi na canetada? Isso não pode dar um problema? Tem canetada que às vezes você limita coisas e pode dar problema. Será que a empresa vai querer existir? Será que a empresa lá de cartão vai dar lucro? Será que ela vai falir? Não sabemos, mas a princípio, em teoria, se o dono do restaurante tiver um bom coração, ele pode falar, uau, antes eu pagava 14% para a empresa de vale-refeição, agora vou pagar só 3,6%? Beleza. Sobra aí 10%, né? O que eu posso fazer com isso? Eu posso baixar o preço dos alimentos. Que é o que o Lula quer, com certeza, né? Que baixa o preço da comida lá no restaurante. Mas tem uma outra opção também, né? O dono do restaurante pode falar, uau, posso baixar o preço dos alimentos? Não. Eu posso aumentar o meu lucro. Então, vou aumentar o meu lucro. Então, não sabemos o que os restaurantes vão fazer. Agora, uma coisa é verdade. Pode muita gente só embolsar o lucro?
Pode. Mas eventualmente alguém pode fazer meio a meio também, etc. A única possibilidade de baixar esses alimentos seriam se essa taxa melhorasse para os restaurantes. Então a condição foi dada, vamos ver se isso vai se tornar realidade. O governo não falou nada sobre isso, sobre expectativa de baixa de preço, pelo menos até não onde eu vi, tá? Mas a gente sabe sim que o objetivo é esse, porque as eleições estão aí e a gente sabe que comida no prato a preço barato e o salário crescendo é tudo o que o brasileiro quer, e isso pode ajudar a eleger ou deseleger um presidente da República. Última notícia, STF tem maioria para tornar Dudu Bolsonaro réu por tentar coagir o STF sobre o julgamento do pai. Basicamente, o STF, nas pessoas de Alexandre de Moraes, o Xandão, Flávio Dino e Cristiano Zanin, todos indicados pelo Lula, votaram a favor do recebimento da denúncia a esses ministros, tá bom? E a denúncia diz que o Eduardo Bolsonaro tentou interferir aí no processo do pai, na prisão do pai, lá nos Estados Unidos, fazendo tudo aquilo que você já conhece e também fazendo coação, né? Segundo aí a denúncia. Isso tende a dar ruim pro Dudu Bolsonaro até ano que vem nas eleições? Não sei, veremos. Eu preciso trazer mais informações sobre isso. E preciso perguntar aí de quem manja mais da parte jurídica, se eventualmente ele ainda vai conseguir concorrer ano que vem. Porque na cabeça dele, se o pai dele não concorrer, ele que tem que concorrer. Bom, vamos ver. O que você acha? Eduardo Bolsonaro vai concorrer ano que vem? Porque o pai dele parece estar fora do jogo. E se vier aí o Ratinho ou o Tarcísio, o Dudu Bolsonaro vai concorrer do mesmo jeito? O que você acha? Você quer que ele concorra? Você gosta dele? Você não gosta? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vai que você acerta, né? A profecia de 2026. E aí você vai poder voltar aqui nos comentários e falar: ó, Daniel, eu acertei. Sou um ótimo profeta político. Esse foi mais o resumo da Bolsa e a gente se vê no próximo vídeo.